Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Hope and Music. Eu sou a Esther Freire, sou maestrina. A ideia desse podcast surgiu para amplificar conversas que tenho com alunos, professores, colegas da profissão, mentores, amigos e tantas pessoas que agregam e inspiram minha vida como artista. Há um certo tempo fui radialista e um podcast lembra também esse universo do rádio. E por que não resgatar esse tempo através dessa plataforma? Como o próprio título diz, Hope, Esperança, e Music, Música, abordaremos aqui assuntos relacionados à música e outras manifestações artísticas, temas transversais, como processos criativos, e sempre uma inspiração da forma que os nossos convidados quiserem expressar. Você poderá ouvir esse podcast em várias plataformas. Os episódios ficarão gravados para você ouvir na plataforma da sua escolha e no seu tempo. Shawan Banks, meu querido amigo convidado de hoje, é músico, educador, compositor, brincante, produtor musical, formado em licenciatura em Educação Musical pela Unisantana, em São Paulo. Shawan, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite para participar desse podcast. Obrigada, querido. Eu que agradeço, uma honra. Um projeto tão legal, a gente se conhece há tanto tempo, né? Verdade. Ainda que muito desse tempo virtualmente, né? Uhum. Mas estamos aí sempre conectados e é uma alegria estar aqui, que legal. Ah, que delícia. Bom, então a primeira pergunta é para... eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação e todas essas conexões, né? Sim. Eu costumo brincar que eu tive duas encarnações em uma, né? Eu sempre, porque e acho que muita gente passa por isso, né? De ter a música ali por perto, mas ter que fazer outras funções na vida pelo fluxo de trabalhar, de ganhar dinheiro. Então eu trabalhei em departamentos financeiros, assim, muito tempo, mas sempre com a música por perto. Tinha as bandas de final de semana, sempre dando uma aula de violão para um amigo aqui e ali, e sempre estudando música, e aí até que chegou o momento da decisão, tipo, agora eu preciso arriscar e tentar trabalhar diretamente com isso. E nesse mesmo tempo da decisão de romper com o formato antigo, assim, o anterior, veio a coisa da educação, comecei a pesquisar educação musical por conta e vendo, aqui é uma... Porque nunca foi meu sonho, assim, ser um artista de sucesso, de mídia, né? Uhum. Então, sempre teve a coisa da educação, veio rápido, assim, para mim. E aí me fui atrás, né, de estudar para valer. E aí, coisa da faculdade foi o grande alicerce, onde eu conheci pessoas que você também conhece muito bem, a Eni, Carlos maravilhosa. E aí esses divisor de águas, aí eu falei, é isso mesmo, né? E aí a minha formação foi a licenciatura, né? Acabei concluindo na Unisantana um semestre, assim, porque foi tudo meio desconexo, precisei, pelo fluxo da vida, trancar a faculdade que eu fazia anterior, a FITO, lá em Osasco, onde eu conheci a Eni, onde eu conheci a Neide Esperidião, uma grande mestra também. Então eu fiz toda 90% da formação em uma faculdade, terminei na Unisantana, mas também conheci gente incrível lá. E aí, beleza, tô licenciado. Mas foi um processo assim, eu já estava atuando, ainda que não estava terminando, porque o Brasil tem muito disso, né? Às vezes a demanda do trabalho surge, você nem tá com os títulos em mãos ainda. Tem muita gente trabalhando na educação musical que nem é licenciado em educação musical. Tem gente que faz coisas muito legais, mesmo que não tenha licenciatura, porque tem muito acesso, né? A gente tem grandes gurus aqui no Brasil e em São Paulo, sobretudo, né? Que estão dando cursos assim sempre na casa deles, né? Sim. A Eni é uma, a Teca é outra, o próprio Carlos Catri. Então tem gente fazendo coisa muito legal, mesmo não tendo título, né? A faculdade, assim. Mas no meu caso eu optei por ir para a licenciatura, né? E defendo isso. Eu falo, olha, mesmo que você vá aprender muita coisa fora da faculdade, a faculdade ainda é o lugar assim onde te alimenta daquela coisa da estrutura, né? Que é possível sim se buscar em outros lugares e tal, mas ali tá organizado, né? Então a minha formação é essa, assim. Minha história começou com violão, né? O grande lance foi sempre o violão, depois a educação.
E o coral, né? A gente se conheceu Sim, através de Ricardo Barbosa, do Voz Ativa. isso mesmo. Voz Ativa Madrigal foi a minha grande escola e ele ficou bem assim. Foi a hora que eu decidi trabalhar com música, eu estava cantando com Voz Ativa, né? Que é o coral onde eu conheci o Ricardo Barbosa e a Regiane. Então, e foi também uma maneira de eu ter contato com pessoas que trabalhavam com música efetivamente, viviam daquilo, né? Então, assim, foi um grande divisor de águas também. O coral, né, o coral Sim. profissional, no caso, com o Ricardo, e depois conhecer os grandes gurus da educação musical que a gente tem aqui por perto, né? Então, basicamente, a minha história é essa, assim. Né? Sempre Adorei essa quero história das duas trabalhar. encarnações, adorei, porque é isso Foi aí, exatamente gente. isso. Vamos Eu, lá. assim, no Voz Ativa mesmo, né? Trabalhando ali no banco, trabalhei em banco muitos anos e correndo de final de semana para cantar com Voz Ativa profissionalmente. Assim, foi uma loucura. Mas eu era mais jovem, né? Tinha mais energia. Ainda é, Então ainda foi. é. Ainda sou, mas assim, Ainda mais na mente. O corpo já não acompanha. Ok, beleza. Bom, então vamos para a segunda pergunta. Hoje eu posso dizer que o seu carro-chefe ou o seu cartão de visitas é o projeto Arte da Criança. Conta pra gente como nasceu esse projeto, que te inspirou a criá-lo. É muito, muito curioso que esse nome, Arte da Criança, foi pensado para o meu trabalho musical, né? Eu estava trabalhando até na época na Casa do Brincar, que também foi uma grande escola para mim aí em São Paulo, que é um espaço de recreação. E pessoas incríveis lá também me ajudaram a nortear a minha carreira, assim, o que exatamente eu quero fazer. E aí, nessa época, me veio esse nome. E eu até questionei ele no começo, porque eu queria fazer um trabalho, era especificamente musical, e o nome Arte da Criança, tipo, um nome muito amplo. Não falava que era arte musical, sabe? Alguma Sim. coisa direto com música, era uma coisa ampla. Arte da criança, a criança faz arte de várias maneiras, várias possibilidades, o que eu vou propor com isso, como afunilar. Aí eu deixei o nome ali já existindo, criei o site e tudo, mas eu tinha essa dúvida comigo entre mudar um dia esse nome ou colocar algum complemento para focar na música. Mas aí apareceu a dona Aline Menezes, a minha esposa, educadora, e a gente deu mais a gente juntou a coisa da música com a parte pedagógica, assim, da pedagogia, não falando da pedagogia musical, né? Ela é psicomotricista, psicopedagoga e pedagoga, né? E aí a gente começou a juntar as ideias, né? Até a gente costuma brincar que resolvemos casar para conversar disso com mais intensidade, assim, mais Ai, prático, que né? lindos. Tipo, todo o café da manhã a gente podia conversar um pouco sobre essa junção da música e da pedagogia, e as pessoas dão muita risada dessa história, mas foi o que aconteceu naturalmente. A gente casando, estando juntos, a gente começou porque ela começou a me contar o que as brincadeiras musicais que eu fazia em aula tinha a ver com a psicomotricidade, com a psicopedagogia, né? A gente tem até um curso que fala disso, que é Brincadeiras Musicais e Psicomotricidade. E aí a gente começou então a abrir a coisa de não é só música. É música, é psicomotricidade, é brincadeira musical, que é uma parte da educação musical, né? Que não é só a brincadeira, mas tem a ver, é a psicopedagogia, e aí começou um relacionamento nosso, enquanto arte da criança, eu e a Aline, com a turma da pedagogia, ou seja, os não especialistas em música. Né? Tem muito professor de música que acompanha nosso trabalho, mas tem muita gente, a grande maioria é da pedagogia. Né? Tá. Então, aí o nome fez todo sentido. Acho que Perfeito. foi uma Nossa, coisa meio ó, premonitória. Arte intuição da total. criança. Não é só música, não é só pedagogia, é a arte da criança. E nós temos um lema no Arte da Criança, né? Assim, uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, que brincadeira é coisa séria para criança, né? Que é a coisa da educação lúdica e sensível. Essa seria a nossa grande hashtag, né? Como se colocar na internet. A grande hashtag do Arte da Criança é por uma educação lúdica e sensível e brincante, né? E aí o nome acabou, então assim, pensei no nome acho que de maneira meio premonitória, e o Arte da Criança é um caminho sim para eu divulgar música, nosso CD tá lá, tô gravando o segundo, tem o curso e tudo mais, tem o curso online, curso presencial, mas que está bem focado na pedagogia. Pais, avós fazem os nossos cursos, adoram, mas o nosso 90% do nosso público é o professor de creche,
Tá. né, da educação, na maioria pública, mas também tem muita gente da rede particular, e eles trabalham a música, mesmo não sendo especialista em música, dão uns passinhos além, sabe? Se Sim. aprofundam um pouco mais, não fazendo um processo de educação musical, mas a gente está pleiteando e propondo para eles usarem a música de maneira um pouco mais aprofundada, né, e mais múltipla, assim, mostrando música de outros lugares do mundo, outras Sensacional. brincadeiras que não estão na mídia, né? A mídia a criança já tem em casa, então vamos brincar Sim. na escola com uma nova descoberta. Então, a arte da criança hoje é o carro-chefe mesmo, junto com o projeto Bebê em Movimento, que é da Sim. Aline, e que na Uhum. verdade é uma coisa só, a gente só tem 2 nomes ali por conta do curso e tal. E a gente está focando também muito na primeira e na primeiríssima infância. 0 a Ótimo. 6 anos é o nosso grande barato, assim. Que delícia, É legal. isso. Bom, e eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho e nas nossas conversas você sempre expressa um amor pela escola pública, além de atuar mais frequentemente nesse espaço. Queria que você contasse sobre esse sentimento, né, que você tem pela escola Sim, pública e como tem sido levar o teu projeto para lá, como é que tem sido a recepção com esses professores, com o pessoal da sim. creche, né, e É, esse espaço que é tão eu digo que ele está extremamente polarizado, né? A sim, escola pública você ama ou você odeia, assim. Então, mas eu sei que tem exato. um trabalho de extremamente sensibilidade e isso tá na tua fala, né? O amor. Me chama muita Uhum. atenção, às vezes, eu vou pra escola. Então eu falei, gente, o que tem aí, né? Conta pra nós esse segredo. Na verdade, assim, eu sempre tive essa caída por fazer coisas, é, não sei se esse seria o melhor termo, mas assim, uma coisa mais social, né? Tem até um banner desse de Facebook que rolou anos atrás, assim, que fez muita conexão com o que eu acredito, que era uma fotografia. Diziam lá que era uma fotografia de uma parede pichada, né, na USP. Eu nem sei se isso é real, mas assim, o contexto é interessante. Diz que estava escrito assim lá na parede, o seu trabalho, a sua pesquisa acadêmica está chegando na periferia? Ah, Né? Diz já que vi, tinha isso uma é muito legal. pichação dessa, diz que era na USP, mas independente se isso é verdade, se isso é uma montagem de internet, é um raciocínio É uma muito, provocação, é e uma tanto. provocação muito importante, né? E eu sempre tive isso comigo. Tanto é que quando eu morava em São Paulo, aí na grande São Paulo, né? Eu morei no Jaguaré, morei em Osasco, e agora estou um pouquinho afastado, estou aqui em Americana, na região de Campinas. Quando eu morei aí, o fluxo acabou me levando para a rede particular. Eu trabalhava, tipo, cada dia da semana numa escola diferente, na rede particular, que acho que é uma maneira que o fluxo de São Paulo me levou, até porque o custo de vida aí é alto e não sei o quê, e bom, cair nisso. Mas eu tinha um dia na semana que eu trabalhava numa ONG, né, e era a menor remuneração, era aquela coisa mais coração do que qualquer outra coisa material, né, mas assim, me alimentou muito e eu falei, não, eu tenho que ter uma parte da minha vida mais ligada na periferia, como diz aí na pichação, né? Então isso sempre foi um eco aqui que sempre ficou com a gente, né? Mudando aqui para Americana, isso se intensificou sem um grande esforço meu, assim, né? A gente no primeiro ano que eu estava aqui fui convidado a dar uma palestra numa semana de educação que a Secretaria de Educação promoveu. E eles já começaram a história assim, tipo, olha, não temos recurso para contratar nenhum palestrante, mas a gente vê o seu trabalho, né? E sem entrar no mérito, porque a gente sabe que o Brasil é essa coisa difícil de será que não tem grana mesmo? Onde Sim. essa grana está aplicada? Então, mas eu não entrei nesse mérito e falei, eu vou. Eu vou sem cachê, sem nada, e vou lá falar com esses professores. E aí eu tive a oportunidade de estar 1 hora no palco falando com toda a rede pública de Americana. Que sensacional. Né? E aí acabou isso desenrolando um processo, que as pessoas começaram a me chamar para estar na rede pública de alguma maneira, nas escolas. A secretaria me chamou para algumas coisas, mas as escolas de maneira mais independente, né? As próprias coordenadoras começaram a me chamar para coisas. E eu comecei a dar aula de ukulele, né? De ukulele para as professoras da rede pública que queriam tocar um instrumento musical para as crianças.
E aí começou o processo de aula para adulto de música através do ukulele, né? Então, assim, a rede pública acabou me abraçando e fez total sintonia com aquilo que eu já acreditava, de estar num lugar onde as pessoas vão ter menos acesso. Porque não tem jeito. Sim, É a sim. realidade nossa hoje, né? Isso. Uma aula de música, uma pessoa que pensa a arte e a brincadeira mais aprofundada não tá acontecendo na rede pública de maneira mais efetiva, né? Então, assim, não que eu esteja resolvendo todos os problemas daqui, né? Mas Mas tá acabou sendo que eu uma gota no consegui. oceano aí. Tipo, você joga ali a sua Vamos gotinha e lá. eu tô muito feliz de ver as professoras multiplicando, né? Ótimo. Tipo, Cauã, a gente pegou sua música, agora mesmo em dezembro eu vou fazer 2 apresentações em escola que estão trabalhando as minhas músicas desde o começo do ano, então vai culminar no fechamento comigo lá, eles estão trabalhando na brincadeira musical e tudo mais, e isso me deixa muito feliz, do tipo, podemos não estar fazendo o melhor dos mundos, né, que seria ter professores semanalmente nessas escolas fazendo um trabalho profundo de música e de arte, pode isso não estar acontecendo ainda, mas pelo menos tenha lá a nossa gotinha Sim. do arte da Acho que criança, esse né? é o importante, né? Porque às vezes a gente É. também fica nesse processo muito da estagnação e de o que poderia ser, né? Eu acho que é Sim. muito é muito importante você começar com aquilo que você tem, né? Da maneira que É. você pode ser, porque eu acho que desde que seja Isso. verdadeiro, desde que tenha, Uhum. seja ético, seja verdadeiro, né? Uhum. Tenha coerência com aquilo que você acredita, o caminho ele É. vai se construindo, né? E Vai, acho que isso que é, porque você chegou exatamente. ali, né? Tipo assim, o amor É. tava ali pela escola pública, já te É. convidaram, vamos Sim, acho lá, que e você já abraçou e, o né? universo foi E já levando. foi criando as aulas do ukulele para os professores, Sim. o que é muito mágico, assim, é muito, muito É. lindo, assim. E aí acaba que você vê que as pessoas queriam isso e não tinham muito como fazer, né? Então Sim. você dá pelo menos um start ali, tipo, ó, vai por aqui, né? Tipo, Shaul, aqui eu faço tal coisa. Pega esse livro, esse CD, e aí você lê, vem conversar comigo, eu te dou uma ideia, e o projeto das pessoas, né, dessas Anda, professoras né? que estão todo dia com as crianças, né? Vai multiplicando, né? Então eu tenho meus momentos com crianças, mas também está muito legal esse processo de formação de educadores, porque quantas crianças eu, Chauan, poderia atingir por ano, né? Eu posso Sim. estar 5 dias por semana, cada dia numa escola e atender, sei lá, 500 crianças num ano. Mas se eu tiver 50 professores, cada um atingindo 500 Perfeito. crianças, sabe? A coisa vai Né? multiplicando. Então, Se multiplica eu muito não melhor. posso deixar de estar perto das crianças, me alimenta isso, assim, muito, né? Gera ideia de coisa nova e tudo, mas eu também estou muito feliz de estar ajudando em alguma coisa de multiplicar, né? De Sim. formação para as professoras É multiplicarem. muito Então, muito importante, legal. né? Porque a gente até já conversou um pouco sobre isso, sobre você também criar um momento de distanciamento para esse profissional e para ele, né? Sabe? Porque eu fico imaginando que Isso. beleza que é esses professores nas aulas de ukulele, eles se descobrirem Uhum. essa criança interior Sim, novamente, né? Ter contato exatamente. com a arte, se divertir, né? Lidando com É. dificuldades e sempre com uma questão, né? Muito da energia da escassez, o quanto isso não se, Uhum. né, se desconstrói aí através de uma ação como que você tem feito, Exatamente, né? porque a gente é um estudo, falando do ukulele, por exemplo, é um estudo mais técnico, é como tocar um instrumento, mas a gente sempre brinca para aprender ritmo, né? Eu ensino as coisas de ritmo e mesmo de harmonia brincando, né? Então eu levo eles para um outro momento. E o professor no Brasil, até você começou a nossa conversa nesse tema falando a escola pública ou ame ou, Esse, né, ou você para odiar e amar a escola pública. É muito fácil odiar sim, a escola pública. é É muito verdade. fácil, porque está tudo acontecendo de maneira muito errada, assim, estruturalmente, né? E você vê os professores tentando reverter isso no grito, né? Na Sim, unha na ali, porque unha, não tem né? uma coisa que vem de cima, né? Tem documentos interessantes. Agora a gente está na onda da BNCC, que é um documento incrível
que ainda que se ache pontos ali que poderiam ser diferentes, a estrutura principal é incrível e pode ajudar muitos professores a nortearem. Então a gente também tem esse trabalho aqui no Arte da Criança de também não fazer, o Arte da Criança tem a solução. Não, não é isso. Tem a BNCC, que é um documento interessante, vamos esmiuçar ele juntos, né? Então essa é parte da proposta dos cursos que a gente dá. O que a gente pode fazer? Considerar a criança como protagonista do conhecimento, principalmente na primeira infância, né? A criança tem que brincar muito, tem que mexer com terra, tem que brincar com elementos da natureza, e aí os professores não estão preparados para isso, então a gente tenta fazer essa mediação. Então, é muito fácil odiar a escola pública se você vai para essa coisa de, nossa, o que o povo está fazendo? Não tem estrutura, não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, se você veste a camisa e fala, não, eu vou optar, vou mudar a energia, né? Não tem o lado negro da força, né? Vou pegar esse lado negro e virar e falar assim, não, calma, vamos juntos tentar fazer alguma coisa? Você também começa a amar, começa a amar. E não tem jeito, né? A gente tem que ir para a periferia, né? É a maioria, né? É a maioria. O que vai fazer a bola girar, sabe, no nosso país, né? Exatamente. É a educação. É a educação. Né? A gente, assim, tem jeito. Todos as referências, né? Paulo Freire, ou até os nossos. O meu pai já falava isso, gente. Assim, né? Falava, gente, a gente não tem herança, a educação é a saída. Né? Então, não tem jeito. A gente, ainda mais, né? Porque é algo estrutural, né? Então, é aí mesmo que a gente vai conseguir. É a grande revolução, né? Sim. Acho que é a Lídia Ortélio que fala isso, a grande revolução é através do brincar, da brincadeira, enfim, tem alguém que disse isso, a educação, a brincadeira, a criança, o professor é que vai fazer a grande revolução. Não tem jeito. Tem Bora jeito, lá. a estrutura, né? A gente tenta, né? A gente tenta. Vamos viver na nossa utopia aqui, que coisas boas vão acontecendo. Já estão acontecendo. Já estão, Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer para você é como você também tem um dos pilares, né, do teu trabalho é o brincar. Então, como você incluiria o brincar na dinâmica de um ensaio de canto coral infantil, adulto? Que legal, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho. Como a gente já comentou, a minha história no coral foi muito grande, né? Não tanto quanto eu não era o regente, né? Eu vivi como coralista há muito tempo, profissionalmente, inclusive, mas de maneira amadora também, muitos anos. E hoje eu faço uma conexão bem forte do que eu vivi no canto coral com o que eu estou vivendo agora com as pessoas tocando o ukulele, né? O ukulele, porque a gente tem aqui a nossa orquestra lúdica, que a gente fala de ukulele, né? E embora seja uma orquestra de adultos, porque a brincadeira é que a orquestra lúdica são todos os meus alunos, né? De ukulele, tanto do meio virtual quanto do presencial. E a relação é muito grande, porque são pessoas fazendo música em grupo. Né? Então, é através de um instrumento, no caso, não só através da voz, mas eu faço essa relação e eu uso muito com os meus alunos de ukulele, e se eu tivesse regendo um coral, usaria muito a brincadeira, tanto para um estudo de ritmo, quanto para um aquecimento vocal, quanto uma dança, enfim, a gente colocar a arte como é para a criança pequena, que ela não tem caixinhas, né? Não é só dança, ou só música, ou só artes visuais, gráficas, não tudo é movimento para criança pequena, e isso eu tenho levado para meus trabalhos mesmo com adultos. Então, falando de contexto coral, seja infantil ou adulto, para mim seria essencial. Eu não conseguiria hoje reger um coral, como eu não consigo reger a orquestra lúdica de ukulele, sem ser pela brincadeira. Porque coloca as pessoas, a brincadeira por si só já se basta, mas ainda assim eu posso ter outras questões, né? A brincadeira já leva você a fazer um aquecimento vocal, por exemplo, de outra maneira, né? Sem pensar tanto na coisa técnica, mas a coisa técnica vai acontecer. Então, assim, eu não teria uma brincadeira para te falar, faça essa aqui agora, Esther, para você aquecer voz, ou faça essa aqui. Mas, assim, se a gente parar para pensar juntos, facilmente a gente vai listar brincadeiras que vão trabalhar ritmo, que vão trabalhar aquecimento vocal e que vão principalmente, que é o que eu acho que é o grande barato da brincadeira, tirar a pessoa do mundo externo
e colocar ela ali no ensaio ou no concerto, sabe? A brincadeira tem essa ruptura. Eu acredito muito na brincadeira como uma marca no tempo, assim, ela tira a gente do fluxo, né? A gente está ali num fluxo, pagar contas, viver, estudar, filhos, pagar o plano de saúde, Cumprir sabe? o E checklist aí, ali, né? é o checklist da vida que fica nesse ciclo, aí vem, se você separa um momento para você, para brincar, pum, você quebra um pouco esse fluxo. Então, por exemplo, hoje, com certeza, hoje é o dia do ensaio, né? Vamos lá, chegaram os coralistas, eu faria de cara uma brincadeira para desconectar do mundo externo e focar no trabalho, por exemplo, seria uma das coisas. Se a brincadeira vai trabalhar junto ao aquecimento vocal, alguma coisa técnica, não sei, né? Pode ser o segundo momento. Mas com certeza eu já começaria com uma brincadeira, com um trava-língua, com alguma coisa para romper, né? Porque eu acho que outro lema que eu tenho levado para a vida é ser feliz todo dia. Tem muita gente que está focando ainda na felicidade só na aposentadoria. Pois Né? é. Então, assim, mas a gente não sabe se a gente está aqui amanhã. Pois Então, você fica a vida é muito esperando, né? efêmera aí, né? Eu não sei se eu vou estar aqui nesse planeta hoje à tarde, né? Tipo, não sei. Então, assim, tem que ter um fluxo de alegria. A felicidade plena absoluta, acho que não sei nem se ela é atingível nesse plano, mas tem que ter esse fluxo de energia boa acontecendo todo dia, né? Porque senão eu vivi muitos anos de tristeza para ser feliz lá no final. E eu não sei se eu vou ter esse final, se eu vou ter essa possibilidade, né? Então, com certeza eu já pleitearia isso, tipo, o nosso ensaio pode ser até que seja um ensaio tenso, uma peça difícil para cantar, mas ainda assim temos que levar isso com harmonia, alegria, que é um desafio, o desafio tem que ser forte, grande, mas tem que ser leve, né? Então, para mim, eu não consigo mais imaginar, não sei se é porque eu entrei nesse mundo muito intensamente, mas não consigo imaginar eu fazer nada com música sem brincadeira, sem o brincar, né? Que é para conectar com outras energias. Então, Você me fez lembrar, assim, eu tenho uma relação muito forte também, na verdade meu trabalho ele se divide entre a música e o teatro, né, e as artes cênicas. Sim. E eu fiz sempre que eu posso também, em algum dos ensaios, eu insiro muito jogos teatrais, né? Então tem a Viola Spolin, que ela tem aquele livro dela contando, então muitos ensaios, às vezes até para atingir determinada ação eu trago essa ferramenta do teatro, né? Que assim, nessa minha experiência de trabalhar com essas duas linguagens, eu sinto muita falta, assim. Acho que a gente tinha que ter essa conexão, como uma área contribui com a outra, assim, como a partir do momento que você mexe o corpo, que você simplesmente sai desse movimento de, bom, eu vou sentar, pegar a partitura, abrir, pegar o instrumento. Uma dinâmica, como você fala, você faz já, o corpo, né, a voz ela já vem de uma outra maneira, eu já me posiciono de uma outra maneira, assim. Então, realmente as coisas técnicas acontecem naturalmente, tem que acontecer, tem que aquecer, tem que estar com a prática do instrumento, tem que estar com a partitura estudada, tem que estar tudo isso, mas às vezes essas dinâmicas, né, de brincadeira, de jogo teatral, focam as pessoas em outro lugar, e que é um lugar que eu acho que a gente deveria viver mais. Sim, porque traz o humano também, né? Exatamente. Traz o humano. Então a pessoa fala, nossa, pera, eu sinto, eu tenho dor, eu me emociono, né? Porque a gente fica muito nesse exercício da razão, né? E aí ali você tem que entender, né? Que você tem um ser humano ali que se emociona, que fica, né? Que tem todos os... Então, algo já transforma o elemento dele, né? Cotidiano. E é até contraditório, né? Assim, se você não fizer esse caminho, você pensar bem, porque qual é o produto final desse ensaio coral? Vamos falar assim, que a gente está falando do coral. É emocionar, né? Sim. A gente quer cantar, que alguém vai receber aquele som e vai se emocionar. Então você não vai fazer com emoção, vai fazer mais, né? Duro, mais técnico, mais não sei o quê, como você já deve ter com a experiência que você tem, Esther, você vai entender o que eu falo e acho que muita gente que vai ouvir a gente vai entender. Quantas vezes você não ouviu uma orquestra ou um coro incrivelmente afinado e maravilhoso tecnicamente e que não te emociona? Sim. Já acontece, é comum, é muito comum isso. Você fala, cara, são cantores incríveis, não erraram uma nota, dinâmica perfeita, mas tá todo mundo aí, tipo,
Em outro lugar, né? desconectado em outro lugar. É porque o hábito já é tão forte de fazer bem feito, porque estudou aquilo a vida inteira. Tá bom, tá ótimo, tá afinado, são maravilhosos, mas você fala, bom, tá. E, Ok, então tá né? bom. Então, Ok. Fica ok, é, fica ok. é, Exatamente, né? Fica ok. é. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um programa, o Mini Docs, não sei se você conhece o Mini Docs, que Não. tem uns documentários de música popular brasileira e do mundo também. Ah, E eu que estava vendo delícia. uma banda que eu gosto muito, que é o Cinco a Seco. São 5 rapazes aqui de São Paulo, compositores incríveis. E aí eles estavam lá gravando determinada música, aí um fala pro outro assim, eles gravaram acho que 2 takes da música, né? Aí um fala pro outro assim na conversa do estúdio, né? Ah, aquela primeira ficou mais precisa, tecnicamente falando, né? Eu entendi o papo dele. Mas a segunda não ficou tão precisa, mas ficou mais emocionada. Hum. Então vamos para a segunda. O que vale é a emoção. Não ficou tão Sim. tecnicamente perfeita, mas o que vale é o que precisa é estar emocionado. Tem que Tem que chegar no outro, funcionar, né? tem que Porque se não chegar, chega né? na gente, como é que você vai chegar no outro, né? Exatamente. Então, e eu acho que o brincar, os jogos de ritmo, os jogos de teatro ajudam as pessoas a perceber isso. Você pode ser maravilhoso tecnicamente, mas você tem que emocionar. A gente somos seres emotivos, né? Sim, temos que alimentar essa criança aí, essa criança É, interior, né? exatamente, A gente acha exatamente. que tá um pouco. A gente abandona ela um pouquinho, né? Acho Abandona. que a gente tem É, que. é a busca pela razão, pelo Sim. racional, que também é importante, mas a gente acho que até agora na história da humanidade focou só nisso, assim, né? Não tá dando muito Brincar certo, ainda né? não tá dando muito certo, não tá Melhor a dando gente nada voltar certo. pra intuição, É, quer dizer, agregar é, isso, né? Não é no mas eu acho que tá, secular. tudo bem que eu falando uma coisa que eu vou falar agora, eu posso estar avaliando só dentro da minha bolha aqui, né? Porque cada um Uhum. cria a sua bolha, não tem jeito. A gente tenta Sim. sair dela, né? Mas eu sinto, pelo menos entre meus amigos, entre meus contatos, que existe um movimento forte, assim, de pessoas buscando yoga, Sim, sim. meditação, independente de religião, estão buscando coisas além de pagar boletos, sabe? Uhum, sim. Não tem Não, acho que aquela tá história. Eu acho que tem um movimento acontecendo, pode não ser a maioria, mas tem um movimento acontecendo, né? Isso me deixa maravilhoso. feliz, assim. Eu também. Acho que pra gente É. aí que tá, né, que tem essa questão da intuição e que deve, sempre Uhum. fica com essa com essa voz aqui falando alguma É, coisa que legal, porque acho que você fala, puxa, pera, então não estava tão errado assim. Opa, nossa, é, nossa, deixa eu escutar exato. então minha intuição aí Sim, que aí sim. tem um, Ali tem alguma coisa. E é o equilíbrio, né? A sim, intuição e a razão vai deixar a coisa num isso. caminho muito interessante. Muito interessante. Maravilhoso. E Legal. Chauã, estamos chegando no final, tá? Dá pra falar o dia inteiro, né, Dá, Esther? uma delícia, gente, que É gostoso. Olha, verdade. muito obrigada pela sua participação. E eu sempre brinco que esse é o momento quentinho, né, para aquecer o Quentinho. coração. Eu queria que você É deixasse uma verdade. inspiração pra gente. Pode ser livro, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa, um filme que você viu, pode ser o que você quiser. Sim. Eu tenho deixado ao final dos nossos cursos, principalmente nos presenciais, sabe? Eu gosto, falando ainda da emoção que a gente falou agora, que é tão importante, né? Equilibrar emoção e razão. Então, no final, principalmente dos cursos presenciais, a gente junta a turma ali, faz uma grande roda, se abraça. E eu tenho trazido uma frase de um poeta, um escritor brasileiro vivo, que é o Braulio Tavares, e compositor também, tem muita letra com muita gente importante da MPB aí, Lenine e tudo mais, tem muita letra que tem a caneta do Braulio Tavares ali, e a gente tem trazido uma frase provocativa que ele publicou no Twitter há um tempo atrás, aí acho que uns 2 anos, que ele diz o seguinte, o mundo tá cheio de gente que nasceu e não sabe. Uau. E aí, primeira coisa que eu li assim, dei uma risadinha, mas eu falei, calma, tem mais coisa aí, porque o Braulio Tavares também é um cara aqui provocativo, né? Uhum. Ele gosta disso e é uma pessoa muito importante para isso, né? Também. Como a literatura em muitos autores aí tem essa grande função, né, bacana de mexer com a gente, aí eu fiquei pensando, poxa, é mesmo. Isso é muito muito forte, né? E como a maioria dos nossos cursos é para educadores, eu falo, se a gente está trabalhando com educação e com criança pequena, a gente tem que saber a que viemos.
né? Tipo, não estamos aqui só para entrar nesse fluxo de viver, pagar contas e um dia partir, né? Então, assim, eu nasci e eu tô aqui para fazer alguma diferença para mim, para quem eu amo, para as pessoas ao meu redor. O porquê que eu tô aqui, né? E eu achei essa frase, eu tenho levado essa frase, acho que é uma boa frase para colocar aqui, que tem a ver com o nosso papo de brincar, de ludicidade, de gostar da rede pública, que é onde está a maioria das pessoas. Sim. A gente tem que estar, tem que ter esse. A frase dele é: o mundo está cheio de gente que nasceu e não sabe. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a saberem que estão aqui não só para pagar contas, de que a gente pode sim mudar o mundo, ou mudar o nosso mundo ali, né? A internet deixa a gente em qualquer lugar do planeta, né? Esse programa aqui pode ir para qualquer lugar, mas de repente não é essa grande revolução que precisa ser feita. De repente a minha revolução é aqui no meu bairro, é aqui na escola pública de Americana onde eu tô, então eu vou fazer aqui. Né? E se isso vai ecoar no resto do planeta, não sei. Mas aí a Esther faz alguma coisa em São Paulo, aí alguém faz alguma coisa no Paraná. Tive em Cuiabá recentemente dando curso lá. Aí será que as pessoas lá vão multiplicar alguma coisa que eu deixei plantada e que vai virar outra coisa? A gente precisa ajudar as pessoas que estão aí que não sabem que nasceram. Né? Eu acho que nascer, viver é outra coisa. Não é só lutar para comprar uma casinha e pagar os boletos. Tem que ser algo mais, né? Tem que ser algo mais. É muito provocativo porque também a gente faz a gente coloca esse distanciamento e a gente também se pergunta isso. Pô, tô vivo? Tô vivendo? Tô vivo. E para nós isso é uma coisa que dos últimos anos para cá eu tenho mais do que porque para nós como artistas é sempre assim, eu sobrevivo de música, eu sobrevivo de arte, eu sobrevivo. E aí assim, você fala, gente, sério mesmo? A gente tem que sobreviver? Será que não dá pra gente viver? Será que a gente veio para sobreviver? Então, é verdade. Esse questionamento também a gente desperta, né? A gente pode ter essa função de despertar o outro, mas também é algo para para que a gente, quando entre dentro da sala de aula, esteja aí, puxa, peraí, deixa eu ver como é que estão os meus sentidos. Não esteja de uma maneira tão reativa, né, Chauan? Que eu acho que, às vezes, esse checklist aí do dia a dia, fiz isso, fiz aquilo, nos deixa muito reativos, né? Você não tem uma... Exato. Né? E às vezes é aquela coisa, um bom dia, uma outra coisa ali, ou escutar uma pessoa, faz todo um diferencial aí. Sim, sim. Até teve um outro banner desses inteligentes que rolam na internet, né? No fluxo de coisas não tão interessantes, você aparece coisas muito inteligentes, né? Aí tem uma também que assim, uma pessoa pergunta para outra: "E aí, como vai a vida?" Adoro aí a outra pessoa responde, né? Uma correria, o trabalho tá me sugando, tô aqui pensando nas férias e pagando as contas e os filhos e a escola. Aí a pessoa volta a perguntar: "Tá, mas e a vida?" Sim, eu acho lindo isso é muito legal. Acho que foi até a sua publicação que eu vi que eu falei, uau, até é muito dei um legal print que isso, eu falei, muito... a gente tem que ter essa coisa de tem que viver, não dá, a vida é curta, pensa bem, é muito curta. É verdade. Né? E a ciência está fazendo a gente viver mais, né? A estatística está aumentando aí, de que as pessoas estão chegando aos 90 anos com facilidade. Isso não era assim antes, né? Não sou da área de ciências, mas a gente lê algumas coisas e tudo. Mas ainda assim, ela é curta. Ela é muito curta, né? E a gente sempre leva esse discurso também, já que o meu foco é a criança pequena, né? Ainda que a gente viva 90 anos, a criança vai continuar tendo aqueles 10, 12 anos para ser criança, né? Isso não muda, isso não aumentou. Então também vamos rever isso, né? Será que a gente não está exigindo muito das crianças serem adultos com 5, 6 anos? Né? Ele vai ter a vida inteira para estudar muitas coisas, então a gente também leva essa reflexão. E isso tem a ver com você já ensinar para a criança desde muito pequena que ela precisa viver, né? Porque senão ela já entra no fluxo de não, meu negócio, eu tô aqui na escola, mas é para aprender a ler e escrever. Não é ou então 1 milhão de atividades que ela tem, né? O judô, a música, a natação, Quantas a escola, crianças, né? Exatamente, na rede pública isso
talvez não seja tão forte, a maioria das crianças está o dia inteiro na escola, mas crianças que estudam na rede particular, isso é muito comum. Ela sai da escola, um Tem uma dia é o inglês, outro é a sobrecarga, né? natação, outro é o balé, outro é o Kumon, outro é o alemão, outro é o violão, e a criança não tem tempo de ser criança, né? Então a gente tem que... Será que a gente está ensinando essas crianças a saberem a que vieram? Né? Eles estão sabendo que eles vieram só para seguir esse fluxo insano que nós pais já estamos indicando, né? Não, a vida é isso mesmo, a vida é correria. Não Não, pode ser, vamos para outro né? momento. Vamos criar pelo menos espaços, né, para esses momentos. Exatamente. Olha Então, que acho que é delícia, isso. viu? Muito Bom, bom. gente, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Shawan Banks, que nos inspirou bastante. E lembre-se, por Eba. favor, de deixar os seus comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Shawan, onde a gente te encontra, além dos espaços Sim, virtuais, né? Você tem cursos, sim. oficinas, aula de ukulele, tem podcast, conta tudo aí. É, eu acho que, bom, falando aqui da minha região, se quem estiver por aqui, o ano que vem a gente está sempre divulgando nos meios digitais as coisas presenciais aqui, né? Então tem o curso de ukulele presencial aqui em Americana. Mas pensando que é um grupo muito pequeno e que esse programa seu com certeza vai bombar aí no mundo, eu Lindo. acho que o melhor caminho é dizer das coisas dos espaços digitais, né? Porque lá também acaba você encontrando a minha agenda presencial, né? Então, o artedacriança.com.br acho que é o grande canal, que lá está centralizado tudo, né? Então, sem o cedilha, né? Então, artedacrianca.com.br. E esse mesmo canal você acha, né, como Arte da Criança no Facebook. Acho que são os dois canais principais, porque lá você vai achar o nosso Instagram, você vai achar o Bebê em Movimento, né? Então, hoje, por exemplo, está acontecendo, estão abertas as inscrições para os dois cursos online, né? O curso de ukulele, para você tocar um instrumento, um curso pensado para educadores, pais, berçaristas, porque as primeiras canções que a gente aprende é da cultura da infância, mas claro que outras pessoas que querem aprender pop, sertanejo, vão aproveitar, porque você vai pegar o beabá do instrumento. Sim. É um curso com tutoria, então eu vou junto com a pessoa pelo WhatsApp, por vídeo, por caminhos que a gente descubra aí. Então é o curso de ukulele online. E o outro curso é o curso online Bebê em Movimento, que é uma proposta de educação com arte, com música, com brincadeira para crianças de 0 a 3 anos. Então os educadores estão adorando, o feedback está sendo muito bom, de propostas de arte, de atividades com arte, de como montar um planejamento alinhado com a BNCC e que Nossa, que leva a criança bárbaro. como protagonista, em que momento a música entra. Tem um CD lá dentro que está sendo construído e que eu estou terminando de gravar agora, voltado para esse projeto de crianças a 0 a 3 anos, né? Qual a visão de criança que a gente acredita aqui no Arte da Criança e os porquês, tem todos os teóricos, todos os pedagogos que estão falando da primeira infância há muitos anos, então não é nada que a gente inventou. Nossa proposta não é a única solução para nada, mas as pessoas estão entendendo que, opa, aqui tem um caminho que eu posso acontecer, né? Pode acontecer coisas boas para as crianças e para os educadores. Então, o curso online de ukulele e o curso online Bebê em Movimento estão acontecendo agora, né? Para quem ouvir agora, está abertas as inscrições. E nesses canais, o artedacriança.com.br, você vai achar também, o Shawan vai dar uma palestra em São Paulo, vai estar lá a divulgação, né? E no site você baixa algumas músicas nossas gratuitamente e eu já fico com o e-mail das pessoas no nosso Excelente. mailing, então as pessoas, Já não é nada que eu fique enchendo as paciências lá toda semana, é bem leve, né? Não fico entupindo a caixa de ninguém, mas as pessoas podem ir recebendo as nossas divulgações por ali. Acho que seria isso Maravilhoso. hoje. Aí, querido, foi uma delícia, né? Foi Foi leve, foi ótimo. gostoso, foi um papo bom. Muito obrigada. Né? Uma das coisas que eu tenho falado muito para os convidados é a generosidade de doar um dos maiores bens, que é o tempo. Né? Então, né, eu tenho sido muito. Eu tô aprendendo muito com esse exercício aqui do podcast, Que legal. né? E de como tem sido. Nossa, eu acho que a gente cria as coisas, mas a gente ganha, né? É muito louco, assim, é muito legal. A gente acaba recebendo mais do que Sim, dá, né? isso, É muito legal é muito isso. legal. Então, eu quero te agradecer, né, pela generosidade do seu tempo, para a gente conhecer um pouquinho mais de você e
É isso, Sim. tô muito Ah, que honrada ótimo. também, Fico assim, da muito gente tá feliz. estreitando aí os caminhos cada vez mais. Sim, sim, sim. Fico muito feliz e só agradeço aí a oportunidade. Vamos trocar mais figurinhas. E vou te convidar também para fazer um programa no meu podcast. A gente tem um podcast ali. Oba! Vamos combinar isso depois, né? Fazer Maravilha! a resposta desse programa Que aqui, lindo, porque legal. o nosso podcast está um pouco humilde ali, não tem tanta produção ainda, mas agora em 2020 a gente quer aquecer ele, então aí já fica o convite aqui Opa! publicamente, Então né, depois a gente já tem a, para a a gente réplica aí, fazer. gente. Já tem a réplica, vai ter um programa. Pessoas que estão nos ouvindo, teremos um programa réplica com o Cauã entrevistando a Esther Ai, depois. maravilha, querido. É ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, Obrigadão. tchau. Gratidão. Tchau. Vamos tocar pandeiro pra alegrar o dia. Vamos tocar pandeiro pra Dona Maria.